Olha essa história aqui, ó. Mais um vídeo pro YouTube, o restaurante falso que virou top 1 no TripAdvisor. Toma. A forma como você se vende muitas vezes vale mais do que de fato o que você tem a oferecer. Mas e se alguém um dia resolvesse testar até onde isso poderia chegar? Pois foi exatamente isso que o repórter da Vice, o Oba Butler, decidiu fazer quando criou um restaurante que era extremamente bem avaliado, super exclusivo e que famosos, celebridades e pessoas de todo canto do mundo eram loucas pra conhecer. Só tinha um pequeno detalhe, esse restaurante nunca existiu. No vídeo de hoje eu quero te contar como esse restaurante foi parar no topo das avaliações do TripAdvisor sem nunca ter de fato existido, e como isso virou um experimento para testar o quanto a percepção inicial das pessoas, por meio das avaliações na internet, iria interferir na experiência real de um restaurante que servia comida congelada no quintal de uma casa velha. E isso traz algumas lições importantes sobre como facilmente a gente confia em coisas na internet, e também como é fácil enganar tanta gente assim na internet. É uma história bem interessante, então deixa o like aí pra mim, é muito importante pra mim, me ajuda muito aqui na divulgação do canal, e pra vocês aí não demora nada, então clica aí no joinha pra mim se você curtiu o vídeo. E antes da gente começar, vamos a uma palavrinha do nosso patrocinador. Vamos aqui, ó, nosso patrocinador. Pinguim de Sunga 2. No início, o Butler não pensava em como aquele trabalho poderia ser algo errado, mas com o passar do tempo, ele foi pensando melhor, afinal ele estava induzindo as pessoas ao erro, ele estava enganando pessoas que estavam só procurando um lugar pra se divertir, e ele resolveu não só apenas se demitir, mas fazer um experimento. Ele decidiu que iria ver o quão longe um lugar poderia ir, apenas baseado em falsas opiniões. A sua ideia era documentar esse experimento, indo o mais longe que pudesse e depois revelar para o mundo a farsa para que isso conscientizasse as pessoas. O que ele não imaginou era que enganar as pessoas poderia ser um negócio muito mais lucrativo do que parecia. Hoje em dia a gente já sabe disso muito bem, já que existem aí páginas de fofoca, páginas de curiosidade e tudo mais que lucram em cima de notícias inventadas, mas isso rolou lá para meados de 2017, há cerca de 7 anos atrás. Nas próprias palavras dele, o TripAdvisor era uma realidade falsa que todo mundo achava ser algo sério e verdadeiro, mas que não era. Assim, Butler criou o restaurante The Shed at Dulwich, com um único objetivo, se tornar o restaurante mais bem avaliado do TripAdvisor, só pra depois jogar na cara deles o quanto era fácil forjar uma realidade que não existia. Cara, e a linha cronológica dos acontecimentos foi mais ou menos assim. Primeiro, Butler reuniu dezenas de amigos e amigos de amigos pra escreverem reviews falsas sobre esse restaurante que não existia. Detalhe aqui, né, pro celular super moderno aí do repórter da Vice, né? Olha lá, a lente de contato do Everson Zóio, celular moderno, dá pra ver que tá ganhando bem aí. Nas reviews, eles diriam que aquele era basicamente o melhor lugar do mundo, que eles nunca tinham tido uma experiência tão boa quanto aquela, comida... Cid, já viu a abertura de Pé de Chinesa? Pé de Chinesa, uma música linda, uma novela que tá vindo aí, a novela das 9 na Rede Globo, né? Você que não conhece ainda Pé de Chinesa, procura que vai arrebentar aí a televisão brasileira. Era excelente e tudo mais, enfim, encher a bola do restaurante. O grande pulo do gato nisso tudo é que, como o lugar não existia, não tinha chance das pessoas fazerem uma avaliação negativa, já que pra ter achado um lugar ruim, teoricamente você tem que ter estado lá. Mas como em todo lugar da internet você encontra trolls, também tinham pessoas ali fazendo avaliações negativas, porém tinha muitas outras pessoas fazendo avaliações positivas, só que o processo não seria tão simples quanto parecia. Para as reviews funcionarem, elas teriam que ser coordenadas. Não adiantaria de nada se uma pessoa dissesse que amou a carne do restaurante e a outra dissesse que era um lugar vegano. Tudo teria que acontecer de forma perfeitamente sincronizada. Então Butler começou a planejar todos os aspectos do seu falso restaurante. Primeiro, seria um lugar com atendimento a céu aberto para você comer sob a luz das estrelas. Segundo, seria um lugar estranho, mas de um jeito charmoso, como se só pessoas selecionadas e exigentes conhecessem. E terceiro, o lugar seria pequeno para reforçar essa sensação de exclusividade. E quarto, e mais importante, só seria possível ir para o estabelecimento com um horário marcado. Com essas 4 regras simples, Butler conseguiu criar ali um ecossistema falso que também era muito fácil de se atrair pelo simples fato das pessoas quererem se sentir exclusivas. Com tudo isso em mente, então foi a hora de começar os passos para colocar o plano em prática. O primeiro passo foi o mais tranquilo de todos, que era simplesmente ter um número de telefone válido para você se tornar verificado no TripAdvisor, o que Butler fez comprando um celular reserva para ter certeza que seu plano não seria desmascarado. Detalhe pra turminha que tá ajudando ele, né? Olha aí, ó, só os Eminem.
Logo depois, para colocar seu restaurante no ar no TripAdvisor, ele precisava que o estabelecimento estivesse conectado a um site, então ele criou o theshed@dulwich.com com uma identidade visual bem hipster, porque ele sabia qual era o público-alvo que pretendia alcançar. Butler então contratou um fotógrafo profissional para fazer as fotos dos seus pratos e ele usou... Porra, ele botou a foto no quintal dele no restaurante, cara. Esse quintal não tá nada arrumado, né? vários daqueles truques publicitários, como colocar pedaços de papelão no meio de hambúrguer para ele parecer mais estável, e assim o segundo passo também estava concluído. Uma coisa interessante que Butler decidiu fazer na hora de construir o cardápio do restaurante foi colocar emoções como o nome dos pratos, uma coisa bem hipster mesmo. Por exemplo, se você estivesse se sentindo estressado, deveria pedir pelo prato conforto ou pelo prato felicidade, cada um teria uma vibe diferente de acordo com o que você precisasse. O prato felicidade, por exemplo, era um peixe assado com champanhe e mel, acompanhado de uma sopa da vovó de entrada, enquanto o prato empatia era uma exclusividade vegana. Bom, não dá pra dizer que o cara não teve boas ideias. Com tudo pronto, o The Shed estava finalmente no ar no TripAdvisor, e agora... Todo esse trabalho pra quê? Adrenal, eu, né, já fiz algumas brincadeiras assim, pô, divertido pra caralho, pra dar risada, cara. Ele tinha uma única tarefa: superar os quase 20 mil outros restaurantes de Londres e se tornar o mais bem avaliado de todos. Uma das primeiras avaliações falsas do restaurante que começou a fazer sucesso dizia o seguinte: eu e meu marido levamos uma semana para conseguir marcar uma reserva, mas valeu a pena. Toda a experiência foi fantástica. Nosso garçom era extremamente atencioso e enquanto o sol estava se pondo, nos ofereceram cobertores. As porções não eram enormes, mas a qualidade era fantástica. O menu muda constantemente, pois a comida é toda feita de forma caseira. Uma ideia parece realmente, né, uma avaliação 100%. Maravilhosa. Em questão de um mês, Butler começou a receber ligações no seu celular reserva de pessoas loucas para conseguir uma reserva, mas ele sempre respondia que todas as reservas já haviam sido feitas para todos os dias das 6 semanas seguintes. E ao invés das pessoas ficarem frustradas com essa resposta, na verdade, elas ficavam com mais vontade de comer lá, simplesmente pelo fato de que, pô, se o lugar tá realmente cheio a todo momento, deve ser porque é muito bom. Todos os dias ele recebia ligações de pessoas querendo fazer vou precisar de um quintal, hein, chat? Reservas, e enquanto isso, o restaurante só subia de ranking no TripAdvisor. A demanda começou a ser tão alta que ele começou a receber ligações em junho de pessoas querendo marcar uma reserva para dezembro, e não só para dezembro, mas pro dia 25 de dezembro. Mas é claro, ele respondia que as mesas já estavam reservadas. Em 3 meses de operação, o restaurante falso de Butler já ocupava a lista dos 1000 melhores estabelecimentos de Londres, subindo como um foguete e rendendo cada vez mais olhares curiosos. Mas as coisas realmente foram para outro patamar quando uma empresa de relações públicas enviou um e-mail querendo representar o restaurante e oferecendo uma boa quantia em dinheiro para isso. Butler recusou, pois não queria ganhar dinheiro com a ideia, mas não pôde deixar de pensar em como era louco o fato de que em 3 meses ele poderia ter levantado uma grana considerável a partir de um negócio que simplesmente não existia. Ele fez uma reunião com a agência em questão só para saber quais eram os planos deles e descobriu que as pessoas estavam simplesmente loucas para representar o seu restaurante, e eles haviam se tornado um fenômeno interno entre as empresas do ramo. Em 5 meses de operação, eles já não estavam mais entre os 1000 melhores estabelecimentos de Londres, mas sim entre os 100 melhores. Tudo isso entre os 18 mil outros estabelecimentos que competiam pelo topo. Sem servir um prato. Olha como a internet é uma mentira, né? Mas isso ainda não era o necessário. O Butler queria ser o top 1 e ele iria até onde fosse necessário para isso. Butler começou a receber ligações de celebridades e executivos de alto escalão que queriam impressionar seus clientes, marcando uma reunião no tão famoso restaurante, mesmo que ele não existisse. A partir dali, ele começou a adotar uma estratégia um pouco diferente. Sempre que as pessoas ligavam pra ele, querendo fazer uma reserva, ele acabava sendo um pouco, digamos que, babaca. Ele perguntava quantos seguidores no Instagram a pessoa tinha antes de responder se havia reserva. E quando elas diziam um número baixo, ele simplesmente desligava na cara. Ou então, ele dizia que tinha uma reserva disponível, mas no meio da ligação dizia que não tinha mais porque alguém mais importante havia ligado pra reservar e a pessoa ficava com ódio, é óbvio. Nesse momento, você pode estar achando que isso foi uma péssima estratégia, mas por incrível que pareça, isso tornou o restaurante ainda mais popular e mais desejado. Assim, talvez tenha sido como a fama de um lugar difícil e exclusivo tivesse se espalhado tanto que isso só atraiu ainda mais atenção. E em poucas semanas, o Shed at Dulwich era top 50 no TripAdvisor, depois... Caralho, quase 4.000 avaliações, mano. Top 30, top 20 e por fim o tão sonhado top 10.
Conforme o restaurante foi se tornando mais popular, as coisas também começaram a ficar mais estranhas. As pessoas começaram a, de alguma maneira, descobrir o endereço real de Butler e mandavam vários presentes apenas para conseguir uma mesa. Todos os dias, embalagens chegavam na sua casa e ele não fazia ideia do que seria, abrindo até mesmo um precedente perigoso, já que se sabiam onde ele morava, poderiam fazer qualquer tipo de coisa com essa informação. No entanto, esse foi o preço do sucesso, já que em apenas 6 meses de uma falsa operação, o The Shed era oficialmente o top 1 restaurante mais bem avaliado e mais popular do TripAdvisor em Londres. Mano, conseguiu chegar no primeiro lugar. Assim, não que a comida londrina, a comida inglesa, seja um negócio também, ai, que água na boca, né? Ali o fish, potatoes e fishes, mas não tem assim, oh meu Deus, que comida gostosa, né? Então não é tão difícil também você entrar no top 100, não é tão difícil, mas o cara nunca serviu um prato, isso que é foda. Dos 7 meses se completaram, Butler nem conseguia dormir porque ele recebia ligações 24 horas por dia de pessoas querendo fazer uma reserva. Então ali no momento ele tinha 2 opções. A primeira era revelar pro mundo toda essa história que ele inventou e tudo mais, e a segunda seria dar o que as pessoas queriam e ver até onde isso ia dar. E ele decidiu seguir pela segunda opção. Butler decidiu realmente abrir o restaurante e começar a realmente aceitar as reservas. Ele chamou alguns amigos e transformou uma antiga casa no The Shed at Dulwich oficialmente. Mas ele não queria oferecer uma experiência de elite. A ideia de Butler era ver até que ponto as pessoas aceitavam algo tão absurdo, então as refeições que ele serviu foram simplesmente coisas como lasanha de micro-ondas e comida congelada aquecida na hora. Ele usou o jardim da casa para criar uma decoração supostamente intimista, com lareiras e coisas do tipo, mas no fim das... E olha a roupinha que ele tá usando. Contas era apenas o jardim de uma casa velha e nada mais do que isso. Como ele estava decidido a não lucrar em cima de ninguém, ele disse para os clientes que aquela seria uma noite comemorativa e tudo seria de graça, então menos mal. Butler também chamou um dos seus amigos para ser DJ do local e colocar um som ambiente um pouco mais tranquilo para ajudar na impressão de que era um lugar real. Como a intenção dele era criar uma grande farsa que se passasse como verdade, ele até mesmo contratou alguns atores para fingirem estar amando a comida, só para ver se aquilo iria influenciar as outras pessoas do local a acharem de alguma forma que a comida realmente era boa, sendo que, né, era só lasanha de micro-ondas mesmo. A intenção era... Se alguém tiver um quintal aí pra emprestar em São Paulo, tamo dentro, hein? Experiência de condicionamento psicológico. Até que ponto alguém se deixaria ser influenciado por opiniões que não eram reais? No fim, essa era a questão em volta da ideia. Quando os primeiros clientes chegaram, Butler até mesmo fez um teatrinho pedindo para eles colocarem venda nos olhos e buscando todo mundo na esquina porque o lugar era supostamente secreto. E então a noite havia oficialmente começado. Boa estratégia. Lugar secreto. O teste de condicionamento de Butler meio que deu certo, já que ele estava servindo sopa de supermercado e lasanha de micro-ondas, e as pessoas estavam dizendo que aquilo era extremamente delicioso. Não sei se é errado rir disso, mas enquanto todo mundo estava achando que aquilo era a 8ª maravilha do mundo, os chefes, entre aspas, estavam cascando o bico na cozinha com o fato de que aquilo havia dado certo. Os clientes estavam dando entrevistas quase que emocionados, dizendo que nunca haviam provado algo como aquilo e que os pratos haviam evocado memórias da infância que eles achavam que estavam perdidas. O que até faz sentido, né? Na infância que a gente costuma comer mais comidas desse tipo. No fim das contas, o restaurante foi um sucesso e todos os clientes disseram que voltariam com certeza. Mas pra Butler, aquele foi o ápice da experiência e foi quando ele decidiu revelar a verdade e publicar um vídeo no canal da Vice, que foi onde ele contou a experiência. Assim que o vídeo foi publicado, o TripAdvisor meio que virou uma piada na internet por ter permitido que algo assim acontecesse, mas com o passar do tempo todo mundo relevou a situação simplesmente porque esse é um tipo de site que não tem muitos concorrentes por aí. O TripAdvisor em si não quis se pronunciar diretamente sobre a polêmica, mas garantiu que já analisava o caso antes de tudo vir à tona. O porta-voz da empresa disse o seguinte: na verdade, já tínhamos reduzido a posição da casa em nosso ranking de popularidade e apagamos várias das resenhas sobre o local. No entanto, o caso começou a levar várias pessoas a reviverem certos acontecimentos envolvendo o TripAdvisor, como por exemplo, um evento específico no qual um homem entrou armado em um restaurante porque uma
das resenhas do site dizia que assediadores e abusadores frequentavam o local, o que depois se provou ser apenas um troll. Butler começou a ser chamado para dar entrevistas em todo tipo de jornal e programa de TV, e sua experiência gerou reações um tanto quanto mistas, com algumas pessoas fascinadas pelo que ele fez e outras classificando aquilo como enganação. Mas de uma forma ou de outra, o fato é que o Butler fez foi expor como as coisas funcionam na internet. Se você criar uma imagem que seja interessante o suficiente, a verdade pode simplesmente não importar. Não importa se o seu macarrão italiano feito sob medida é na verdade uma macarronada congelada do mercado, que as pessoas se preocupam muito mais com a imagem de um produto do que com o que ele é de verdade, especialmente na internet. O site do restaurante continua no ar até hoje, meio como uma lembrança de que toda essa loucura aconteceu e não poderá ser apagada da história. Apesar de não ter decidido lucrar em cima da experiência, o fato de que Butler teve diversas oportunidades para ganhar dinheiro, seja através de agências ou vendendo comida de $1 por preços exorbitantes, já diz muito como com certeza existem diversos negócios por aí que tiram proveito disso e ganham uma grana absurda em cima de algo que simplesmente não existe ou que simplesmente não é o que diz ser. Porque afinal, se você consegue transformar um lugar que não existe no melhor restaurante de Londres, o que mais que você consegue fazer com informações falsas, não é mesmo? Enfim, não esqueçam de conferir o meu último vídeo sobre casos criminais vídeo, onde um recente desaparecimento... Tamo junto, hein? Você tá aqui, deixa eu deixar aqui na tua cara porque eu te amo. O Pinheiro aí, mais um vídeo, o restaurante falso que virou top 1 no TripAdvisor. Porra, gostei da história, me deu, eu tô aposentado, né? Mas me deu uma vontade de dar uma zoada. Chamando todos os cornos, chamando todos os cornos, chamando todos os cornos.